Muito bem, estamos iniciando o resumo da lição número 13, a última lição deste segundo trimestre, onde falamos sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, essa última lição, falaremos aqui a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então, Jesus, ele foi criado ali em uma família maravilhosa, lembrando que a sua mamãe Maria, o seu papai adotivo José. Então, o nosso Deus preparou para que o Salvador da humanidade viesse ao mundo em uma família, estruturada, que pudesse criá-lo, no conhecimento ali da palavra de Deus. Talvez então você vai dizer, pastor Wagner, Jesus ele é Deus. Sim, Jesus ele é Deus, mas quando ele vem nascer aqui, da sua mamãe Maria, então ele nasce 100% homem, nunca deixou de ser Deus. Mas então na sua criação, a sua mamãe e seu papai foi ensinando sobre as coisas de Deus, como é o costume de toda a família judaica, ensinar aos seus filhos. E isso foi despertando o entendimento em Jesus. Tanto é que com 12 anos, quando ele está ensinando ali no meio dos doutores, e a sua mãe e o seu pai o acham, e quando pergunta a ele, diz a ele, questiona, então ele diz assim, é necessário cuidar das coisas do meu pai. Por quê? Porque a mente dele então foi amadurecendo e ele foi entendendo a missão dele aqui na terra, para que ele veio aqui na terra. Textual está dizendo aqui, João capítulo 11, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava esta família. Verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, o lugar mais difícil, de nós exercermos a nossa cristandade é no meio da família. Por quê? Porque é onde ali onde ali se tem mais liberdade. Então, nós temos um desafio muito grande, viu? Que é essa convivência familiar respeitosa, para que Deus possa dar graça e bênção sobre a família de cada um de nós. Leitura bíblica em classe se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, depois João, capítulo 11, versículos 5 e o versículo 11. A introdução está dizendo: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou das bênçãos, das bênçãos de ter acolhido o Senhor Jesus Cristo. Então, por acolher Jesus em sua casa, eles receberam bênçãos. Isso é um indicativo de que aquele que anda com Jesus tem as bênçãos sobre o seu lar. Veja bem, se uma pessoa apenas na casa servir a Jesus e amar Jesus de coração, as bênçãos são projetadas sobre aquela casa, mesmo que as demais pessoas não estejam envolvidas na salvação, por exemplo, mesmo que elas não estão crendo para a salvação, apenas da família está crendo para a salvação, mas as bênçãos de Deus estão sendo derramadas. Por quê? Imagina um copo de água, quando é derramado álcool dentro dele, se a água vai enchendo o copo, quando derrama, aquela água transborda ali então para todo o entorno do copo. Então as bênçãos de Deus transbordam sobre a sua vida e transborda por aqueles que estão ao seu entorno, tanto na sua família quanto no seu trabalho. Então seja um servo de Deus abençoador, viu? Primeira parte, a vida social de Jesus. No item 1, Jesus foi um ser social. Então, criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer outra pessoa. Então, como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão do seu pai. Então, Jesus tornou-se carpinteiro. Então Jesus ele desenvolveu amizades, então por onde ele passava. Por quê? Porque ele é um ser social. O próprio Deus, quando cria o ser humano, quando cria o Adão, diz a Bíblia que o primeiro Adão falhou. E a Bíblia vai dizer agora que o segundo Adão foi perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então quando Deus lá no início faz o Adão, já era pensando aqui no segundo Adão. Significa o quê? Que nós somos um ser social e sociável. Então Jesus também era dessa forma. E Jesus então ele era simpático. Jesus então
era alegre, como como qualquer pessoa da sua época, qualquer judeu da sua época, mas Jesus claramente, certamente era diferenciado. Você imagina aí, quando você conhece muitas pessoas, né? Imagina aí algum menino que você conheceu na sua vida e que foi um menino muito obediente, um menino assim, que era educado, obediente aos pais, que fazia muito poucas peripécias, né? Então Jesus era desta forma e sociável. Depois de deixar a casa de sua mãe, quando chegou a hora da sua missão, né, com 30 anos de idade, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Isso aqui nos lembra o quê? Aquela passagem, quando ele tinha 12 anos, que ele falou: me convém tratar dos assuntos do meu Pai. E agora Jesus, nessa missão dele, né, dos 30 anos aos 33, porque ele fez a missão durante 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, então ele fez muitas amizades. E o próprio Jesus, lá no capítulo 15, versículo 15 de São João, ele diz assim, ó, já não vos chamarei servos. Aí ele explica, né? Porque o servo não sabe onde está o seu senhor, mas tem-vos chamado de amigos. Então Jesus é o nosso amigo, ele chama você de amigo. No item 2, uma casa hospitaleira, uma casa hospedeira e muito hospitaleira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus Cristo. E essa família era Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar esta família. Então, era uma amizade sincera em que a família hospedava o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma acolhedora. Então, a maneira de você tratar alguém faz toda a diferença, né? Então, veja bem, qual que é melhor ficar? Em uma casa muito luxuosa, em que você não é bem cuidado, bem tratado, ou numa casa mais simples, onde as pessoas são acolhedoras e você se sente como participante ou fazendo parte da família. Assim Jesus se sentia nesta família, viu? No item 3 aqui, Jesus foi recebido por essa família. Então, se entre os próprios irmãos havia, né, os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial. Então, lembrando aqui que nós explicamos, né, que na época Jesus sofreu ali uma certa crítica dos seus próprios irmãos, porque a Bíblia diz que os seus irmãos falaram a ele assim: olha, quem faz o que você faz deveria estar lá na festa fazendo algo, né, para se aparecer, não aqui, porque Jesus ainda não tinha subido para a festa naquela ocasião. E Jesus então deu a resposta aos seus irmãos, que serve para nós hoje, e disse o seguinte: vós sempre estáis pronto, mas só que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Então o que Jesus quis dizer ali? Que nós, seres humanos, estamos sempre prontos. Para nós, a nossa bênção pode ser agora. Pastor, mas minha bênção pode ser agora. Pastor, mas minha bênção pode ser amanhã. Sim, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Então acalma e sossega o teu coração. Amém? O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando Nosso Senhor foi com os seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria sentou-se aos pés para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essa caminhada em missão, né, para visitar os amigos. Então, nessa ocasião ali, quando Jesus entra no lar, Marta fica, né, para lá e para cá para servir bem Jesus, e Maria sentou aos pés para ouvir o seu ensinamento. Parte 2 aqui, frutos da amizade com Jesus. No item 1, presença do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram que em Jesus a resposta para todas as suas negações, entenderam que essa relação com o Salvador não era mais que mera relação social. Então eles entenderam isso, né? Que essa relação com o Salvador não era mais do que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro de sua própria casa. Então não era apenas uma amizade boa, uma pessoa simpática, de uma conversa agradável, né? Jesus sempre com uma conversa agradável, sempre com conselhos bons, mas perceberam que ele é o Salvador da humanidade. Tanto é que nos episódios, né? Quando se dá ali alguns episódios, a Marta mesmo diz, né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, Jesus ensinava as coisas para eles e eles prestavam bem atenção e entenderam que ele era o Messias. No item 2 aqui da segunda parte, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converte
converge, né, em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Então, onde Jesus está, tem conversão de alma. As pessoas se convertem e se convergem em adoração, se voltam em adoração. O coração é contrito, é quebrantamento espiritual. Então, por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, em sua própria casa, quando Jesus a visitou, né, a família, Maria sentou-se aos pés de Jesus. Então, vamos ver a atitude de Maria, porque há personalidades diferentes, viu? Nós precisamos entender isso aí. Mesmo que elas eram irmãs, as personalidades diferentes. Até gêmeos. Você conhece algum gêmeo? Se você conhecer algum gêmeo, né, você vai ver que a personalidade é diferente. Tem um que às vezes é mais conversado, outra vez é mais tímido. Dentro da família, a mesma coisa. Pode haver quantos irmãos forem. Cada um tem a sua personalidade. E é uma necessidade de respeito, viu? Para que haja o quê? Haja harmonia na família. Então o versículo Lucas 10:39 está dizendo: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta convidou, Jesus está ali, Marta está tentando servir da melhor forma possível, e Maria começou a ouvir aquelas palavras agradáveis, e sentou aos pés de Jesus. Segunda ocasião, de tristeza pela morte do seu irmão, Lázaro, né, lançou-se aos pés dele e chorou as suas tristezas. E dessa maneira, quando ela chora, aí diz que Jesus chorou também, né? E terceiro episódio aqui, terceiro e último, né? Em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento, de um nardo puro. Então ali, ó, ungindo seus pés, enxugando com seus próprios cabelos. Foi a ocasião em que Judas Iscariotes, né, fez uma crítica. Mas esse perfume é muito caro, nós poderíamos vender e ajudar os pobres. E na verdade não era esse o pensamento. A Bíblia diz que ele fazia coisa errada. Então não era esse o pensamento de ajudar os pobres, mas Jesus fez uma crítica construtiva. Jesus falou o seguinte: olha, vocês vão ter a minha aqui por pouco tempo, mas tem uma coisa, vocês sempre terão os pobres, ou seja, não falta ocasião para você ajudar as pessoas. Pastor, mas eu não tenho nem para os meus gatinhos. Esta frase é uma frase ingrata, não repita e não fale ela nunca mais. Sabe por quê? Porque quando você começa a ajudar, não vai faltar para você ajudar. Isso é bíblico. Então, e outra coisa, não precisa ter muito para ajudar. Basta ter o quê? Sensibilidade e coração quebrantado. No item 3 aqui da segunda parte, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, né? Sentou-se aos pés do Salvador para ouvir a palavra. Então com Marta, nós aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradar por meio de obras. Então veja bem, Marta não estava errada. O que estava errado é o que? A dosagem. Jesus falou para ela. Jesus não falou que ela estava errada, mas a dosagem. Então Jesus falou assim: olha, Marta, você está ansiosa, está fadigada, corre para lá e corre para cá. Maria escolheu a melhor parte. Então, depois desse ensinamento aqui que Jesus deu a Marta, nós vamos ver em outra ocasião que ela serve a ceia ali para eles, né? E ali nessa ocasião agora corre tudo bem. Por quê? Porque agora ela aprendeu através do que Jesus falou com ela. Diz assim, ó: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Nessa ocasião aqui, Lázaro havia sido, Jesus havia ressuscitado Lázaro, e agora Lázaro está sentado à mesa com Jesus. Marta fez a ceia da mesma forma, mas agora o que? De uma maneira mais organizada, né? Aquela maneira, sabe que a maneira aquela correria, eu estou atrasada para o almoço, eu estou atrasado para a janta, eu não tenho tempo para nada, e fica aquela bateção de panela. Veja bem, não é isso que Deus quer. Então Deus chamou a atenção de Marta nesse sentido. Marta agora se organizou, viu? Há os que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus.
É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Então, nós citamos, né? Então, ela se adequou. Quando a família estabelece um relacionamento de amizade, a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo. Então, a família tem que se ajudar. Não pode deixar tudo nas costas de uma pessoa, viu? Tem uma cozinha ali, porque qual o problema do marido ajudar a arrumar essa cozinha, lavar a louça, ajudar a esposa também? Não tem nada demais, viu? Parte 3 aqui, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. No item 1, uma história de amor. A história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Eles criam em tudo que o mestre lhes ensinava. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar que estabeleceu a amizade de Jesus, não deve faltar amor de Deus. Então, você ama Jesus, conhece Jesus? Então, no seu lar não pode faltar o amor de Deus, respeito, tratar, né, um ao outro bem, procurar resolver as diferenças com prudência. No item 2, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia com o coração e outra mais com as mãos. Uma era mais emotiva, né? Uma tinha mais emoção, mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, e outra mais sossegada, mais tranquila, mais contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim, né? Cada um tem o seu jeitão, tem a sua personalidade, mas todos têm que se respeitar e se respeitarem, viu? No item 3, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que nosso Senhor mostrou a Marta quando ele disse que ela andava distraída, né, com muitos serviços. Então, quando Jesus faz essa crítica a ela, onde você está andando distraído com muitos serviços, você está, olha, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então Marta queria que Jesus entrasse numa peleja familiar. É como se Marta estivesse dizendo o seguinte, olha, briga aí com a minha irmã por mim. Veja bem, nós temos que ter este cuidado, né? Às vezes tem algum irmão que estão ali em desavenças, quer colocar outra pessoa junto na briga, né? E onde Jesus apaziguou tudo e falou para ela, falou, não, Maria escolheu a melhor parte, você está muito afadigada. Depois, nas outras ocasiões, ela se organizou melhor, viu? A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda palavra, toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Às vezes trabalha demais, às vezes se fadiga demais e o resultado às vezes nem sempre é o esperado. É como você estiver com muita pressa numa pista, você ultrapassa um carro ali de maneira perigosa, que está com muita pressa, e de repente lá na frente tem um monte de carreta andando assim, perto de uma curva, aí você tem que maneirar, ficar ali atrás aguardando, de repente aquele carro que você ultrapassou naquela alta velocidade, naquele perigo sem necessidade, ele estava naquela mesma toada e ele está chegando atrás de você, está chegando junto com você, ou seja, aquele que corre demais vai se afadigar e não vai adiantar nada, ainda arrisca, né, um acidente, ainda arrisca um percurso. Quando Lázaro ficou doente, avisaram Jesus, falou, olha, o teu amigo a quem tu amas está doente, e Jesus falou assim, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí de repente, ele continua ali nos seus afazeres, na sua missão, e ele diz aos seus apóstolos, vamos embora porque Lázaro dorme. Quando ele falou dorme, ele falou assim, dorme e eu vou despertá-lo do sono. Eles falaram assim, ó senhor, mas se ele dorme, ele está bem, né? Ele falou, não, ele morreu. Aí eles vão até lá e
até que Lázaro morre, e eles chegam até lá, então já está 4 dias sepultado. Então Jesus, quando olhou ali Marta desesperada, né? Ele falou, já não tinha dito que se cres verá a glória de Deus? De repente Maria chorando, ele chora também, vai até o sepulcro, e quando ele fala, tirai a pedra, alguém diz a ele, Marta fala, Senhor, mas já cheira mal. E Jesus falou assim, Marta, eu já não tinha dito, já não te falei que você tem que ter fé? E quando eles tiram a pedra, veja bem, tiraram a pedra com o homem, e fazer um milagre com Jesus. Então tem coisa que é você que tem que fazer, e o milagre é Jesus que vai fazer. Então quando tirar a pedra, Jesus clama em alta voz, diz, Lázaro, sai para fora. E aquele homem, ele sai atado, quer dizer, então ele saiu flutuando até a porta daquele sepulcro, e Jesus disse assim, ó, desatai-o. Olha como que o nosso Deus é poderoso, e aquilo foi notório ali naquela região de uma tal forma que aqueles que buscavam a morte de Jesus disseram, temos que matar também esse Lázaro, porque a vida dele agora está sendo um grande testemunho, estão se juntando mais discípulos, crendo, né, no Senhor Jesus. Isso trazia muita confusão ali no meio dos sacerdotes, ali no meio dos fariseus. Conclusão, a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é um amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva amizade com Jesus vive sempre, né, na plenitude do amor. Não podemos viver sem a amizade do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso amigo. Perguntas de número 1. Como era formada a família lá em Betânia? Essa família amiga de Jesus era Marta, Maria e Lázaro. Pergunta 2. Segunda lição, o que Marta e Maria e Lázaro descobriram, né, e entenderam em Jesus? Então eles entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa, ou seja, o próprio Deus habitando em forma de homem, né, na forma do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo em forma de homem morreu por nós. Então agora eles entenderam isso, e ao entenderem isso, receberam as bênçãos advindas do Salvador. Quando você entende que Jesus é o único e o suficiente Salvador da sua vida, você adquire bênçãos vindas dele. Pergunta 3. Em que converge a amizade de uma família com Jesus? Converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Pergunta 4. À luz da história de amizade e amor com a família de Betânia, o que aprendemos sobre o amor em nossa família? Aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação de toda convivência familiar. Pergunta 5. Que tipo de ambiente deve ser o da nossa família? A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então chegamos ao final desta lição, e que nós possamos aprender, né, e colocar em prática a palavra do Senhor Jesus Cristo, primeiramente na nossa família, ou entre a nossa família. Por quê? Porque a família é, na verdade, a primeira igreja. Então a família é algo muito importante. Se a família vai bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem. Então cuide da sua família, ore pela sua família e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.